Esse é um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc em conjunto com o Governo do Estado de Pernambuco. Olá minha gente, tudo bem? Meu nome é Aquiles Flores, eu sou cantor, compositor, guitarrista e violonista. Eu estou aqui com o projeto O Violão e os Ritmos Pernambucanos, onde a gente aprende a tocar violão numa viagem musical pelos ritmos e as manifestações culturais do estado de Pernambuco. Vamos seguir hoje com o frevo. Mas agora, aula de violão. Bom, minha gente, vamos à nossa aula de violão de hoje. Eu queria voltar a falar de acordes, que é uma coisa fundamental. Eu queria revisar essa parte de acordes com vocês, colocando aquela fórmula de tônica, quarta e quinta, tá? Passando por todos os acordes, tá bom? Então vamos dar uma revisada, começando pelo nosso Lá maior. Certo? Vamos relembrar agora o Ré maior. Vamos relembrar agora o Sol maior. Vamos para o Dó maior. Agora o Fá maior. E o Si maior. Pronto, a gente relembrou os acordes básicos, harmonizados. Na verdade, o acorde base, que é o Lá maior, harmonizado com os três acordes, e assim vai, cada um. Sempre usando a mesma fórmula, tônica, quarta e quinta. Vamos aproveitar agora para dar uma passada no dedilhado. A gente falou muito do dedilhado, que a gente usa o polegar e os três dedos. E você pode criar o seu próprio dedilhado dentro do andamento e da célula rítmica e do compasso que está sendo tocado na música, certo? Você pode criar várias formas de dedilhado. Pode fazer. É uma quase infinita as possibilidades que você tem de usar o dedilhado. O importante é que você use dentro do ritmo e procurando sempre a precisão. Não tenham pressa, procurem precisão, devagar. Depois, o que vocês tocarem devagar e tocarem bem feito, vocês vão tocar rápido e bem feito. Se você tentar tocar logo rápido, você não vai conseguir tocar bem feito. Então toquem devagar e depois, com o tempo,
vocês vão poder tocar mais rápido, na velocidade que a música exige, claro. Então, dedilhado. Certo? Dedilhado importantíssimo para a técnica do violão, para tocar violão. Então, a batida é fundamental para você ritmar. E você pode fazer a levada ou batida usando os dedos, as mãos. Você viu que está completo aqui. Aqui eu dei a swingada, dei o ritmo, então já bate, né? A pessoa que está ouvindo já entende, já vê o andamento, já vê que existe uma sequência rítmica, uma ordem em todo o movimento, não é? Então a batida é fundamental. O importante é você lançar mão de tudo que você tem de recurso. A batida, abafamento de corda. No caso, abafa-se a corda com um movimento contrário do que seria abafar. É só soltar um pouquinho a pressão, aliviar a pressão na mão. Eu segurar a nota. Eu não quero que ela fique soando. Então, batida. Muito importante no violão, ela dá um ar completo à canção que você está cantando, mesmo sem precisar de banda. Bom, uma coisa que eu abordei pouco, mas é uma coisa meio que natural, talvez eu não possa deixar de falar disso, é o andamento. A princípio, a gente não se cobra muito no andamento, porque a gente está aprendendo ainda a colocar os acordes, colocar as notas e colocar os dedos e ritmar. Então o andamento é uma coisa que no começo às vezes é um pouco sacrificado, mas é fundamental tocar no tempo. A gente tem uma coisa chamada metrônomo, eu cheguei a falar no começo nas primeiras aulas, e o metrônomo ele auxilia exatamente nessa batida, porque ele vai ser o reloginho. Ele é usado em gravações, né, para poder todo mundo gravar no mesmo andamento, no mesmo ritmo. É aquela repetição que tem o mesmo tempo. Então você tem que se encaixar naquele andamento que tá sendo feito, né? Então você tem uma música que ela tá tocando nesse ritmo. Então, o tempo é igual, entendeu? A batida, a distância entre um tempo e outro é igual. É isso que o metrônomo vai fazer. Certo? Eu vou dar um exemplo do andamento tocando com o metrônomo. Vou disparar ele. Pronto, existe aí um andamento, um relógio, né? No caso aqui, ele está batendo, ele está a 100 batimentos por minuto, né? Então aqui eu estou com o meu ritmo no andamento, eu tenho que tocar dentro desse ritmo aqui. Vamos tocar, vamos fazer uma levada.
exatamente dentro do quadradinho, dentro do ritmo. Isso é importante, porque a gente não pode tocar e perder o metrônomo. Vou tentar fazer um exemplo errando. Aí vem, começa. Vou tentar fazer um exemplo errando. Vamos lá. O metrônomo perdeu-se, eu estou tocando fora do tempo. Eu tenho que exatamente contar. Se eu quiser tocar mais rápido, eu tenho que tocar de uma forma igual. Vamos lá, vamos tocar mais rápido. Aí, eu nunca vou perder o andamento. No palco, a gente tem o baterista que puxa, né? Geralmente ele é o que dita o andamento da banda. Muitos artistas usam metrônomo no ouvido, no fone de ouvido, para não perder o tempo. Vamos fazer um andamento mais rápido agora. No começo é complicado. O metrônomo não é uma coisa fácil de você acompanhar, porque ele não para e ele é exato, né? E a gente oscila, a gente tem, né? Tem muita gente que não usa metrônomo. Tem bandas que usam própria batida do coração, entre aspas, né? O próprio feeling, né? Quando a gente tem um baterista também muito bom, que bate certinho, que não atrasa nem adianta, não precisa de metrônomo. E às vezes as pessoas se atrapalham com o metrônomo, né? Pessoas que fazem shows ao vivo, só com a banda, vão para um estúdio, aí o técnico que está gravando, ele quer tudo exatamente no quadradinho, como deve ser. Porque a partir dali ele pode modificar, cortar, colar, tem vários recursos, né? Se não tiver dentro desse metro aí, além de estar fora do tempo, fora do ritmo, vai causar mais problema na edição da música. Mas existem bandas que são gravadas sem metrônomo, né? Só com feeling, e elas oscilam muito pouco, talvez imperceptivelmente, né? Mas para você colocar todos os músicos dentro da mesma batida, porque cada um tem um ritmo interno, você vai conseguir através do metrônomo. A princípio eu não recomendo o metrônomo, até vocês aprenderem a colocar os acordes de uma forma correta, de uma forma sem falha, sem barulho, sem ruído. Trocarem os acordes com velocidade, com tranquilidade. Aí vocês começam a inserir o metrônomo no estudo. Por exemplo, para você que estuda sozinho, você sente falta de tocar com a banda, né? E é meio que, vamos fazer um comparativo com futebol, jogo é jogo, treino é treino. Você está treinando, você está naquele ritmo. Quando você sozinho, quando você junta com a banda, você vai ver que cada um tem a sua batida própria, diríamos assim, né? Como a musicalidade é forte, então as pessoas se entendem e se encaixam, não é? Acaba se encaixando e a coisa dá certo. Mas o metrônomo é uma ferramenta muito importante. Eu acho que agregando o metrônomo ao seu estudo, você vai ganhar muito com a questão de gravação, com a questão de tocar no tempo, de tocar no ritmo e vai fazer uma coisa, vai treinar a sua batida, vai treinar o seu ritmo, de uma forma que você vai tocar, mesmo seu metrônomo, você vai conseguir tocar dentro de um tempo já treinado. Não é ficar muito aleatório, muito solto no tempo, é uma coisa muito para o início do estudo, né? O início da adaptação. Mas uma vez se adaptando,
insiram o metrônomo e tentem começar a se acostumar. No começo é difícil, não é fácil tocar, porque tem muito músico bom, que toca muito, dá show no palco e quando chega no estúdio fica murcho, se acaba porque não consegue tocar, irrita aquele toque, 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 toque. Você tem várias formas de botar o metrônomo, né? De botar o som do metrônomo. Bote o que menos irrita, o que menos machuca, mas você não pode deixar de perder aquele ritmo, certo? Então, andamento é muito importante tocar no tempo, não é? Porque você não pode atrasar nem adiantar. Você tem que tocar exatamente no relógio, porque música também é matemática, também é divisão. Né? E existe uma sequência lógica, existe uma sequência que se repete. Então, o andamento é fundamental para você ser um bom músico. E minha dica de estudo hoje é você tentar usar o metrônomo. Tente usar. Não se cobre muito a princípio, né? Como eu falei. Mas tente usar o metrônomo, tente usar a batida do metrônomo, certo? Eu vou ligar aqui o metrônomo. Não nessa velocidade, pode começar devagarinho, comece a 80 batidas por minuto. É o ideal. 80 batidas por minuto, de uma forma devagar. Sem pressa. Notas certas, bem encaixadas. O importante é não perder o andamento. Faça um teste tocar com o metrônomo, que vocês vão perceber que no começo é difícil, como tudo, mas você se adaptar logo ao metrônomo, você vai ser um músico muito mais disciplinado e vai precisar de menos ensaios para pegar as coisas, você vai conseguir tocar naquele ritmo do pessoal que já vem tocando. E tentem estudar com metrônomo, porque estudar sozinho, sem banda, é muito ruim, você acaba se acostumando e adquirindo vícios de alteração de andamento. Então, andamento é fundamental para a execução de uma boa música. Então, a dica de estudo é essa que eu falei. Façam apenas um teste com o metrônomo, não se liguem muito agora, mas façam um teste e assim que vocês tiverem condições de ter um desempenho meio que automático na troca de notas e de acordes, vocês inserem o metrônomo no estudo, que é muito importante. Certo, gente? Valeu, até a próxima aula de técnica de violão. Um dos frevos de maior sucesso é o Vassourinhas. Ele foi composto, segundo o pesquisador Evandro Rabelo, no dia 6 de janeiro de 1909, no bairro de Bibiribe, em um mocambo que ficava em frente à estação do Porto da Madeira, pelos compositores Matias da Rocha e Joana Batista Ramos. Joana Batista, uma das autoras do frevo, afirmou em depoimento que teria a melodia sido composta pelo Matias da Rocha, na época designado como maestro. A primeira gravação de Vassourinhas foi realizada em 1956, em selo Mucambo, com as famosas variações do músico Félix Lins, de Albuquerque, o Felinho. Já a gravação feita nos anos 40, pelo radialista carioca Almirante, omite o nome dos autores desse frevo. Outro grande sucesso é o frevo Fogão, do músico e pintor de afresco Sérgio Libu. Lançado em forma de partituras na década de 30, somente foi divulgado em disco em caráter nacional a partir de sua primeira gravação, em junho de 1950, pela RCA Victor, interpretado por Zacarias e sua orquestra. Esse compositor tornou-se famoso em todo o Brasil com esse único frevo. Outro frevo muito importante é o Canhão 75, de Nino Galvão. Esse frevo ele foi gravado pela primeira vez em junho de 1951. Último Dia, de Levino Ferreira. O autor desse frevo foi um dos mais versáteis e competentes músicos. Ele teve a sua primeira gravação realizada em 1959 pela Continental com a orquestra de Severino Araújo.
Uma série de frevos famosos qualificam a produção do Levino Ferreira, como, por exemplo, A Cobra Está Fumando, Diabo Solto, Retalhos de Saudade, entre outros e outros. Mais um frevo, chamado Gostosão, do maestro Nelson Ferreira. Também ele, entre os mais versáteis e talentosos compositores, tornou-se ainda mais famoso por ter reformado, com seus arranjos, técnica melódica arrojada e as novas ideias que impôs às suas composições, o frevo tornando-o célebre. Assim, é o caso dos frevos Come e Dorme, Frevo no Bairro do Recife, Gostosinho, Casa a Casar, entre tantos outros. Gostosão, um dos mais importantes, foi gravado pela primeira vez em outubro de 1950 pela RCA Victor. Freio a Óleo, do maestro Zé Menezes. A orquestra de frevo Zé Menezes animou durante anos seguidos o Carnaval de Clubes do Recife. Freio a Óleo foi gravado pela primeira vez em outubro de 1950, através da RCA Victor. 3 da tarde, frevo de Lídio Francisco. O compositor, ele não se distinguiu pela quantidade de frevos que produziu, mas principalmente pela qualidade esmerada de cada um deles. O 3 da tarde, conhecido frevo coqueiro, uma variante do frevo abafo, obriga o músico a uma execução mais viril. Esse frevo foi gravado pela primeira vez em julho de 1950 pela RCA Victor. Muitos foram os frevos de rua que tiveram destaque efetivo no final dos anos 40 até a atualidade. Só para citar alguns deles, podemos destacar Capital do Frevo, de Toscano Filho, Porta-Bandeira, de Nelson Ferreira, Perguntas e Respostas, de Zumba, Recordando a Tabajara, de Edson Rodrigues, Faca Cega, de José Bartolomeu, Satanás na Onda, de Levino Ferreira, Capenga, de Eugênio Fabrício, Teleguiado, de Toscano Filho. Destacam-se também os frevos de Lourival Oliveira, todos com nomes de cangaceiros como Lampião, Volta Seca, Maria Bonita, Ponto Fino, Cocada, Sabino, Curisco, Ventania, Isabeleiro. Alguns dos mais famosos frevos de bloco. Mesmo que o frevo de bloco só tenha vindo a ser conhecido no Brasil a partir de 1957, com o frevo de bloco de Nelson Ferreira, intitulado Evocação, há de se reconhecer que entre os maiores compositores de frevo de bloco estão os irmãos Moraes, Raul e Edgar. Suas composições foram e são ainda as mais cantadas hoje em dia. No Recife, a música de Edgar e Raul já era famosa desde os anos 30. Mesmo após a morte do irmão Raul, Edgar continuou, compondo dentro da linha que caracterizava os dois. Foi assim que surgiu, por exemplo, Valores do Passado, em 1962, de Edgar Moraes, uma das composições que marcam a história desse ritmo pernambucano, resgatando em sua letra 24 blocos que já desapareceram do Carnaval do Recife. Vamos lá para a dica do professor de hoje. Profissão músico. Muita gente acha que ser músico não é profissão, é coisa de vagabundo, né? É uma coisa que se traz de muito tempo atrás, desde que se marginalizava o violão. Quem tinha violão era considerado um boêmio, um bêbado, um vagabundo, entendeu? E
E não é bem assim, as coisas não é bem assim mesmo. O trabalho de músico é um trabalho muito difícil. É um trabalho que, por não ter um horário, não ter uma regra padrão, não ter padrão de qualidade, não ter ISO, não ter coisas definidas, porque a gente trabalha com arte, com criatividade, né? Não significa que você não trabalhe e que não seja muito duro o trabalho de músico. Porque além de você lutar realmente trabalhar com música exige que você tenha muito estudo, que você se dedique muito ao instrumento, dedique tempo da sua vida. Tempo é dinheiro, né? Você está focando determinadas horas do seu tempo para aquela coisa. Exige muita dedicação, não é? Você já vê as pessoas veem as músicas prontas, já gravadas de estúdio, já tudo tal, mas não tem ideia do que foi feito para chegar naquele estado, né? A quantidade de conhecimento que o músico precisa ter para poder tocar profissionalmente, né? O mercado é muito concorrido, existe centenas, incontáveis, milhares de músicos geniais, dedicados, focados, que estudaram muito, que se formaram, que são professores. Tem os autodidatas também que estão aí arrebentando. Tem essa garotada nova que está chegando aí, botando para quebrar, né? Então, é uma área concorrida, é uma área difícil. Você trabalhar a sua profissão de ser músico é muito complicado. Na maioria dos casos, as pessoas que conseguem, né, conseguem viver de uma forma geral, que querem trabalhar com música, eles sempre recorrem a outra profissão, para dar um apoio, para poder sustentar essa sua profissão de músico, né? Isso torna uma coisa complicada, porque você vai fazer uma outra atividade, talvez completamente diferente do que você faz na música, e que vai lhe tomar seu tempo, sua paciência, sua criatividade, vai lhe deixar exausto. Então você não vai ter tempo de se dedicar à música e tocar num nível profissional do qual é exigido para se tocar e para se fazer qualquer show. Se você vai a um baile de formatura, aquela banda baile que chamam, ali os caras têm anos e anos de experiência, de estudo, de dedicação. Eles ensaiam muito, eles estão sempre ensaiando. Ensaiar não é uma coisa fácil, né? No começo, quando a gente está no despertar da juventude, aquela coisa, é uma coisa divertida, você está com os amigos, você está se divertindo, você não tem aquela obrigação, você não tem aquele compromisso. Mas quando se trata de um ensaio profissional, você não tem nem muito tempo de aprender as coisas, você já tem que aprender rápido, você já tem que chegar no ensaio com a sua parte definida, né? Você não vai chegar a aprender a tocar música lá junto com os outros músicos, não. Você vai ter que chegar lá com a sua música pronta no braço do violão ou da guitarra. Você tem que estar totalmente preparado, porque quando se fala de música profissional, se fala em gastos, se fala em custos, né? Estúdios são caros, né? Você tem que colocar, você ter um home studio é muito mais caro também. Você tem que estar num estúdio bom para você fazer o ensaio, você ouvir os instrumentos. Então, um ensaio não resolve, dependendo do show que você está fazendo, né? Às vezes você precisa ensaiar várias vezes, não é uma coisa fácil. Um ensaio dura aí no mínimo 3 horas. Você vê que um show é 1h40, 2 horas no máximo, um show que tenha mantenha a qualidade. Então o ensaio é às vezes mais cansativo do que o próprio show. Talvez não tenha adrenalina que tem um show, mas é uma coisa enfadonha. Você está lidando com profissionais, você está lidando com artistas, você está lidando com gente que não tem muito tempo a perder, porque tem suas obrigações, os músicos tocam, tem que ensaiar com um artista, ensaiam com o outro, tem que tocar com o outro, tem que treinar o repertório para poder ensaiar com o outro. Então, a questão da música não é você pegar seu instrumento, chegar, subir no palco e curtir só o glamour, não. Porque se você subir no palco e fizer tudo errado, você não vai ter glamour nenhum, você não vai ter nenhuma receptividade,
você vai se expor. Então você tem que colocar lá sua imagem como músico e você tem que estar preparado para aquilo, né? E não só perante o público, mas aos seus colegas músicos, né? Geralmente as bandas têm uma direção musical, então você não pode chegar catando nota no estúdio. E exige para isso que você fique em casa ouvindo as músicas detalhadamente, lá às vezes com fone de ouvido. Os músicos que leem torna a coisa mais prática, porque você manda a partitura e eles desenvolvem através da partitura. A partitura é uma coisa muito importante também. Muita gente acha muito chato a partitura, as cifras, né? A gente tem cifras para instrumentos de cordas, violão e tal, tem partitura também. Não é? Mas o músico que sabe tocar, que lê música, é um músico que vai ser muito mais valorizado. Porque o artista vai chegar e vai querer que você toque o repertório dele. Se for um artista que tiver uma produção, que for realmente organizado, ele vai ter as partituras, ele vai ter as cifras das músicas prontas e ele vai enviar esse material e você em casa vai, com auxílio do áudio e com auxílio da partitura, vai desenvolver muito mais rápido, né? Então, os músicos que leem partitura, eles levam uma vantagem profissionalmente sobre outros, porque eles são músicos mais práticos, mais fáceis de você preparar um repertório. Vai precisar de menos ensaios, entendeu? Mas, voltando à profissão, é uma coisa muito trabalhosa, demanda tempo, o deslocamento é complicado, você carrega material, né? Você não é fácil você carregar seu instrumento num ônibus, por exemplo, é complicado. Você às vezes tem um material que você tem que pegar alugar um táxi, um Uber, não é? Você tem que, ou então, dispor do seu próprio carro para estar investindo nisso, rodando, indo para ensaio, não é? Tem despesas que envolvem isso. Os instrumentos não são baratos. Instrumento musical é uma coisa muito cara. Os instrumentos, existem linhas baratas para aprendizado, existem linhas mais econômicas, mas não atendem às necessidades profissionais de afinação, de timbre. E um músico profissional ele precisa ter um ótimo instrumento. E esse instrumento não é barato, pode acreditar, seja ele qual for. Um instrumento bom é um instrumento caro. Então você tem aí o investimento do músico. Por exemplo, eu tenho 3 guitarras, porque eu não posso depender só de uma. Caso uma no show dê algum defeito, quebre uma corda, por exemplo, eu não quero que o público fique esperando eu trocar a corda da guitarra. Pode haver uma poesia nisso, a banda pode fazer alguma coisa enquanto eu troco, eu posso me comunicar, mas de preferência eu quero tirar a guitarra e de preferência um road já venha com a guitarra com umas cordas, com outra guitarra para mim. E é assim que eu trabalho, porque a intenção do músico exatamente não é agradar a si mesmo somente. Você tem que agradar ao seu público, ao público que você escolheu, seja ele qual for. Então você não pode estar perturbando o seu público, você tem que ser profissional. Você pode afinar o violão, você não vai afinar o violão ligado com o público ouvindo você afinar o violão. Você não vai fazer isso. Você vai afinar o seu violão nos bastidores, no cantinho, com afinador, no ouvido, com ele desligado, né? No meu caso, a guitarra, eu tenho um pedal que quando eu piso, ele muta a guitarra e eu afino só visual, eu não estou incomodando as pessoas. Então, a vida de músico profissional não é uma vida fácil, porque é um trabalho duro como qualquer outro. Talvez mais duro porque exige uma disciplina pessoal muito maior. Você tem que ter horário, você tem que cumprir horário, você tem que cumprir as suas tarefas, você tem que cumprir a sua parte na banda que você vai tocar, exatamente aquilo que você vai fazer. Não é? Então não é fácil e infelizmente ainda não é reconhecido como deveria. A gente vê na Europa, os músicos são bem mais reconhecidos. Os músicos daqui que chegam na Europa são muito bem recebidos. Porque existe uma educação musical, existe uma cultura musical maior lá. Infelizmente, o nosso país aboliu aulas de música, aulas de arte obrigatórias na escola. Você está criando gerações, vem criando gerações e gerações
sem aprender o que é a música, como ela é feita, entendeu? Então você está criando, está enfraquecendo a cultura do país quando o governo não implementa esse tipo de, não valoriza esse tipo de ensino na grade curricular. E enquanto outros países desenvolvidos, você é obrigado a estudar isso. Não é? Então eu acho que é o grande ponto de partida. Ser músico profissional não é fácil, gente, não é fácil. Não é fácil. E para ser músico profissional, você tem uma outra coisa, é complicado, porque você tem que se dedicar, tem que estudar muito, porque não é fácil. O que as pessoas veem prontas numa live, num show, já vem de muito trabalho e muito investimento. Então, não é fácil. E para se fazer a coisa bem feita, você tem que ter o tempo disponível para se dedicar àquilo. Um jogador de futebol profissional não pode carregar grade de bebida de manhã e de noite e ensaiar, entendeu? Ele vai perder totalmente a vibe musical dele, a inspiração, ele vai estar cansado, né? Eu digo isso em qualquer outra profissão, né? E mesmo, se você trabalha com produção musical, já fica mais fácil, porque você já está dentro daquilo mesmo, né? Então é uma coisa que está dentro da área, é uma coisa que ajuda você procurar uma coisa dentro da música que lhe dê também uma liberdade e um ganho maior, e lhe dê possibilidade de investir até na própria profissão de música, mas que seja pelo menos dentro daquilo que você faz. Então, músico profissional tem que viver de música e as pessoas têm que aprender a valorizar essa coisa como profissão, né? A gente tem vários memes, várias piadas. Não, venha se apresentar no meu bar para divulgar seu trabalho, venha se apresentar e tal. Não, isso não existe. Você está profissionalmente lá, pagando, você está profissionalmente trabalhando, né, dando o seu melhor. O trabalho não começa naquelas horas que você está fazendo o show, não. O trabalho vem de semanas e semanas, com ensaios, com tudo que você vem fazendo, não é? E a remuneração ainda é muito baixa, né? O músico tem que trabalhar muito para poder ter uma remuneração que consiga se sustentar só da música, e não é uma coisa fácil. Eu acredito muito na mudança disso aí, né? Mas para isso tem que haver um investimento realmente dos governantes nessa área de cultura, né? Em não só formar músicos, formar plateias e pessoas que reconheçam e valorizem o músico. Não aquele cara que paga R$10 numa cerveja e não quer pagar R$5 no cuvê no cara que está lá tocando. Aí realmente é uma coisa que não dá para entender, porque aquilo é um trabalho, ele está trabalhando, ele não está ali se divertindo. Se ele quiser se divertir, ele vai se divertir com os amigos, com a família, ele está ali tocando, né, e dando o melhor de si como profissão. A gente se diverte, eu me divirto tocando, eu amo a música, eu me divirto tocando, mas eu me divirto depois que está tudo bem, que eu aprendi a música, que eu aprendi as músicas, que eu aprendi o meu trabalho, que eu aprendi tudo que tem para fazer da melhor forma possível, profissionalmente. Aí eu chego no palco, aí eu estou simplesmente relaxado, aí eu vou curtir o público, eu vou colocar minha alma na música, porque ela já está pronta ali, já está automática, então eu vou poder me expressar, expressar minha criatividade, expressar minhas emoções, interagir com o público. Aí eu confesso que é muito divertido, mas não é porque a música, a gente trabalha com alegria e em alegrar os outros, não significa que músico não trabalha. O músico trabalha, e muitas vezes muito mais do que você ter um emprego formal. Principalmente porque você está trabalhando enquanto as pessoas estão se divertindo, né? E sua hora de descanso, você tem as pessoas, os seus familiares trabalhando. Então é uma coisa realmente que é um estilo de vida muito, muito particular. Mas eu sou muito feliz no que eu faço, eu sou muito, muito feliz realmente, muito gratificado, reconheço a batalha, é muito difícil, mas sim, consegue se viver de música aqui no Brasil, certo? Essa é uma dica para você que quer estudar violão, quer se dedicar mais e quer de repente pegar um outro instrumento e quiser focar sua vida na música. Vai ser profissional de música, vai trabalhar, vai ser músico, então estude. Tente fazer uma faculdade, faça cursos,
se gradue, leia a partitura e seja um profissional responsável como em qualquer outro lugar. Certo, gente? Essa é uma dica de um músico profissional que também já trabalhou com infinitas outras coisas, né? E bem diferente da música, mas a partir do momento que eu me dediquei exatamente à arte, à cultura, à música, eu tive que abrir mão de muita coisa, né? E demora um pouco para você receber essa coisa de volta, mas ela vem, com dedicação vem. Então essa dica é para quem quer ser músico profissional. Estudem, se graduem, vão para a faculdade, façam cursos, procurem professores naquilo que você desejam, mas se preparem, estejam preparados, né? Muita responsabilidade, horário, tudo como se fosse um trabalho formal qualquer. Aí realmente você vai entender que a profissão é dura como qualquer outra, mas é muito gratificante e você se sente muito realizado com o trabalho bem executado. É isso. Então, até a próxima aula. Eu sou palhaço, eu sou teatro, sou carnaval. Nesse meu traço, eu sou um trapo sentimental. Eu sou um bardo desengonçado, descomunal. Eu sou um barco despedaçado no temporal. Eu sou o palhaço colorido, com sarcasmo no sorriso. Meu coração tá dolorido pela dor e pelo riso. Eu sou o palhaço colorido, com sarcasmo no sorriso. Meu coração tá dolorido pela dor e pelo riso. Eu sou palhaço, eu sou teatro, sou carnaval. Nesse meu traço eu sou um trapo sentimental. Eu sou um bardo desengonçado, descomunal. Eu sou um barco despedaçado no temporal. Eu sou o palhaço colorido, com sarcasmo no sorriso. Meu coração tá dolorido pela dor e pelo riso. Eu sou o palhaço colorido, com sarcasmo no sorriso. Meu coração tá dolorido pela dor e pelo riso.